Uma pesquisa recente do Datafolha afirma que 1 em cada 3 brasileiros culpa a vítima pelo estupro. Culpa a mulher por ser a vítima do estupro. Veja então a reportagem da TV Cultura para entender melhor. Bia tem 30 anos. Ela conta que estava em um bar com amigos quando tentaram abusar dela. Eu bebi demais, eu comecei a passar mal, então eu meio que dormi na mesa, encostei o braço assim na mesa. E aí esse meu amigo me acordou para ir embora, eu não entendi o que tinha acontecido. Ele me explicou que 3 caras cercaram a nossa mesa no momento que eu dormi e sugeriram a ele que me arrastassem para o banheiro para se aproveitar da situação, porque eu estava ali dando mole. Em outra situação, Bia sofreu duras críticas de um parente do sexo masculino pelo modo como se vestia. É por isso que a mulher não pode usar certas roupas, porque, né, o cara dando a entender que homem é assim mesmo e a gente que tem que se portar de forma adequada para que eles não façam nada com a gente. 1 em cada 3 pessoas acredita que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada, segundo pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu andando na rua, já até me oferecendo dinheiro para sair. E a mulher pode sair na rua com a roupa que ela quiser. A crença de que o jeito de se vestir influencia a violência sexual é maior entre as pessoas com mais de 60 anos e que cursaram apenas o ensino fundamental. Eu acho que a mulher deveria se vestir um pouco mais, já que ela não está na praia. As pessoas que andam mais vestidas, é o que acontece. O cara nem olha. Agora aquela que anda com pouca roupa, é o que o povo mais olha, né? 42% dos homens entrevistados concordam com a afirmação de que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. O mais alarmante é que 32% das mulheres também concordam com a frase. Está muito naturalizado e a gente ainda tem uma boa parte de uma população que não vê homens e mulheres como sujeitos de direitos iguais. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E esse número pode ser ainda muito maior, já que apenas 10% dos casos são registrados. Por isso, 85% das mulheres, segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança, temem sofrer violência sexual. A atuação das polícias também foi questionada. 51% não acreditam que a polícia militar esteja preparada para atender mulheres vítimas de estupro e 42% pensam o mesmo da Polícia Civil. Além de precisar atender melhor e punir os agressores, claro, isso é importante, é preciso ensinar. Então a gente tem que falar sobre gênero na escola. Isso é uma coisa fundamental para a gente mudar esse quadro. O machismo que alimenta a cultura do estupro. Este é o assunto que nós vamos conversar agora com a socióloga, especialista em segurança pública, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Aline Kerber, e Pamela Stocker, jornalista e integrante do Grupo Gêmeos. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Bom, eu vou ler aqui a primeira pergunta, tá, com calma, que é a seguinte, ó. A mulher é vista como um ser que deve se portar de acordo com os desejos masculinos. Não mostrar muito o corpo para não colocar o homem em tentação. Isso não é, ao mesmo tempo, uma transferência de culpa e uma afirmação de que as mulheres não podem existir de forma independente e se vestirem para agradar a si mesmas? Por exemplo, sem pensar em que efeitos isso vai custar ou acontecer? Ou causar? Enfim. Meninas, Pamela. Bom, a gente ainda vive numa sociedade onde há uma hierarquia entre os gêneros, né? A gente não tem uma equidade quando a gente vai falar sobre gênero. A gente tem, dentro de uma perspectiva cultural, ainda um valor atribuído ao masculino e um valor atribuído ao feminino. E, a partir disso, todas as relações que a gente tem na nossa sociedade, elas vão se dar dentro dessa perspectiva de valores, né? Como tu falou ali, pensar que a mulher deva se portar de uma determinada forma para agradar ao homem ou para não despertar o que seria um instinto masculino, por exemplo, é eu estar hierarquizando essas relações de gênero como a mulher, como um ser que está em relação ao homem e que precisa se portar a partir deste comportamento culturalmente aceito como sendo do homem. Sim. Né? E eu acho que essa pesquisa que introduz a nossa fala aqui, ela é muito clara ao mostrar que a gente ainda tem, a gente não pode se surpreender com isso, né? Porque culturalmente a gente ainda vive dentro de uma cultura do estupro, a gente ainda vive dentro de uma cultura que vai culpabilizar a vítima, dentro de uma cultura que vai tratar o homem como um ser de instinto e que vai tratar todas as relações que vão se desdobrar a partir daí, né, como naturalizadas, como algo da ordem do natural, que sempre foi assim.
Né? Quantas vezes a gente já não ouviu essa expressão, né? Sim. Eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa pelo 9588-2374, esse é o WhatsApp, 9588-2374. Eu estou aqui, ó. Você aí de casa que está nos assistindo, então você pode participar, mandar perguntas e comentários também para que a gente possa, né, evoluir na nossa discussão. Eu vou passar para a Aline uma frase que me veio na cabeça, eu já ouvi isso e eu acho que vocês já ouviram, né? Não sei se representa um pouco dessa mentalidade em que a gente pensa, ou pelo menos algumas pessoas pensam, com a cabeça do homem. Sabe aquele filme Se Eu Fosse Você, quando troca, né? O homem, a mulher vai para o corpo do homem e o homem para o corpo da mulher. Eu já ouvi diversas vezes aquele comentário assim, ó, não, mas se eu fosse mulher, eu ia pegar todo mundo, eu ia, né, para todo mundo, não ia ter, sabe, como se a mulher não tivesse, se o homem também não tivesse o seu momento em que eu quero ou não quero fazer alguma coisa. Aí só porque é mulher. Existe esse enquadramento, né? O lugar do homem, o lugar da mulher, isso é construído socialmente e desde pequenos somos treinados para pensarmos dessa forma, né? Desde o brinquedo, a cor, como deve se portar, como a menina tem que fechar né, quando senta, fechar as pernas, porque pode aparecer alguma coisa. Né? O menino, ele é aclamado para ser o galanteador, pegar todas. Então, esse machismo, né, essa desigualdade de gênero, ela é construída socialmente e pode ser desconstruída também. Né? Esses papéis podem ser desconstruídos. Recentemente, a gente presenciou a questão da bela, recatada e do lar, né? Esse lugar da mulher, do feminino, assim, como assim, não tem muita mobilidade, não tem força, né? A virilidade, a competitividade, a violência acabam sendo o revés para os homens, né? E, então, é a outra face da questão do machismo que eu acho importante a gente pontuar aqui também. Perfeito, né? O homem e que gera aí 50 mil homicídios ano no Brasil. Um número assustador. Então, o machismo, ele vitimiza homens e vitimiza mulheres. Sim. O recatar, eu fico imaginando se o homem eu não posso ser recatado também, né, se for o caso. O homem tem que ser viril, mostrar força. Tem que ser viril, tem que ser pegador. Exatamente. Né? Enfim, vamos lá. Que fatores contribuem para que a gente viva em uma sociedade, tu falaste, as duas falaram em construções culturais, né, e a gente sabe muito bem que não é só a escola, não é só na escola que a gente é educado. Agora, nesse momento, as pessoas estão assistindo televisão, a mídia, né, as novelas, enfim, as instituições como a igreja, entre outros. Todos estão impregnados por esse machismo? Todos estão impregnados, somos todos, né, partes dessa cultura machista, sexista e também patriarcal. Penso que hoje o controle social informal está muito frágil, né? Na escola, na igreja e na família. Temos que discutir questões de gênero, entender essa questão da desigualdade entre homens e mulheres. Penso que isso é a primeira parte, mas precisamos operacionalizar isso com políticas públicas de saúde, de educação, de proteção, diminuindo aí os fatores de risco, aumentando os fatores de proteção social. Pamela, tu que especialmente estuda a mídia, por exemplo. A mídia é uma dessas instâncias de poder da sociedade, né? A gente está aprendendo também com a mídia, a gente está aprendendo com a telenovela, está aprendendo com o filme, está aprendendo com as notícias do jornal também. Então, o fato da gente estar conversando sobre isso aqui hoje é muito importante, muito relevante e vai ser transformador também para que a gente possa, no futuro, poder modificar um pouco esses dados, né? Antes de entrar aqui, eu e a Aline vínhamos conversando a partir dos dados dessa pesquisa. E a gente percebeu que nas camadas mais jovens da população, o preconceito ele é muito menor do que nas pessoas de uma idade, de um recorte etário um pouco mais avançado. Só que as meninas jovens têm mais medo de sofrer estupro, porque elas também são mais vítimas, né? Sim. 70% das vítimas de estupro hoje no Brasil têm entre 16 e 24 anos. Sim. Não, e com razão, então elas se sentem também mais amedrontadas em relação a isso, né?
E eu acho que o papel da mídia é justamente trazer à tona esse tipo de discussão, né, para que a gente possa desmistificar algumas verdades e algumas construções culturais sobre os lugares corretos, ideais e esperados de homens e mulheres na nossa sociedade. Agora, de todos os lugares que a gente pode encontrar o machismo, o discurso machista, as meninas que por muitas vezes reproduzem, às vezes sem saber que estão reproduzindo um discurso machista, como é que a gente tem que lidar com isso? Nós somos seres de cultura, como já falamos aqui, né? A gente nasce dentro desse caldo de cultura aí, machista, racista, homofóbico, transfóbico e tudo isso mais. Então, a ideia é que se faça uma desconstrução cotidiana mesmo, e que a gente possa, em todas as instâncias, estar falando sobre isso. Como tu bem colocaste antes, não é só na escola, é na família também, né? Antes da criança nascer, a gente já determina lugares para ela. Nós estávamos conversando antes, descobri, estou grávida, vou ter um menino. Esse vai ser pegador, né? Vou ter uma menina. Essa vai te dar trabalho. Né? A gente começa a construir discursivamente esse ser antes dele vir ao mundo. Né? Então, essa desconstrução ela tem que estar em todos os lugares. É na família também, né? É na mídia também, é na igreja, é na escola, é em todas as instâncias de poder que a gente precisa conversar e tensionar esses temas. Aline, sobre as meninas que reproduzem, o que tu pensa a respeito? Como a Pamela colocou, não podemos também culpabilizar a pesquisa do Fórum Brasileiro, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública ao Datafolha, mostra que tanto homens quanto mulheres expressam essa questão da cultura do estupro, mas não podemos culpabilizar as meninas, né? Nem pelas roupas, nem porque andam em locais que não são próprios, né? Ou porque tem comportamento A ou B. Estamos falando de uma maneira geral, né? Homens e mulheres percebem a mulher como responsável e culpada, 1/3 da população brasileira. Deixa eu perguntar para vocês. Esse é um número muito grande. Um exemplo, já que são mulheres, vocês já foram censuradas não por um homem, mas sim por uma outra mulher, né? Com roupas que estavam usando ou com o comportamento que tiveram? Sim. Impossível não ter sido, né? Porque é uma coisa cultural e vem da família, né? Assim, a própria mãe, o próprio pai, a própria mãe vão fazer essa patrulha, né? Porque é isso. E não por mal, e não por maldade, mas sim porque estão também dentro desse caldo de cultura, né? E aí se sabe que dependendo da roupa, determinada roupa que a mulher usar, ela vai ser vista e enquadrada em um determinado estereótipo. E dependendo da forma que essa mulher resolve viver a sexualidade dela, viver os seus afetos, ela também vai ser enquadrada dentro de um determinado padrão. Eu sinto mais essa questão do machismo, né, que é a principal causa aí dessa cultura do estupro, eu sinto muito no trabalho, profissionalmente. De sentar à mesa com profissionais que não dialogam comigo, só com o meu colega, porque ele é homem e eu sou mulher. Isso, claramente, assim, eu passava mensagem para ele e ele transmitia para os outros homens, né? Então, a gente sente muito como mulher, trabalhando com a temática da segurança pública, isso, que é o meu caso, isso vem à tona, esse machismo. Bom, meninas, vamos para a tela, temos participação da Neca de Porto Alegre. Ela, Bibs! Bibs e convidadas! Olá, ouço bastante o seguinte, ó. Está havendo uma excessiva dose de erotização vinculada pela mídia em geral e que poderia ser um dos fatores determinantes. Vocês concordam que esse dado possa auxiliar no agravamento ou ser mais um estopim para o estupro crescer? Bacana. O que a Neca, então, coloca... De novo, não podemos culpar as mulheres não provocam, é a pessoa que se sente provocada, é uma sociedade que diz isso, não é a mulher que provoca. Até tem no YouTube um vídeo entre a Pitty e a Anitta discutindo essa questão, que a Anitta então coloca ali, mas as mulheres vão com roupas curtas. As mulheres não podem ter a sua liberdade tolhida em nenhum momento. Eu posso usar a roupa que eu quiser e nada pode acontecer comigo, e isso o Estado Democrático de Direito tem que me garantir, né? Que eu possa ter liberdade, né, e não possa ter a minha vida tolhida pelo medo de ser violentada sexualmente ou outro medo, né? Bom, tem aqui um dado, ó, que explica o fato do número de mulheres que temem ser violentadas ser proporcionalmente maior no norte do que no sul do país. São questões culturais também?
no norte do país tem mais registros, né? Então, Sim. talvez a real vitimização esteja associada ao medo, que é uma coisa que a gente já apresentou aqui, inclusive, às vezes não está associada ao medo. Né? Por exemplo, nós temos hoje uma onda aí em Porto Alegre de homicídios e latrocínios e as pessoas estão com medo exacerbado, né? Então, possivelmente no norte e nordeste, onde se apresenta o maior número de pessoas com medo de serem estupradas, Sim. tem a ver com a real vitimização. A gente sabe até mesmo que os registros nem sempre são tão confiáveis, porque muitas mulheres não registram. Não, tu sabe que 64% das mulheres, em média, não registram ocorrências de estupro. A maioria. A maioria. Mais da metade. Temos 47 mil mulheres em 2015 que registraram ocorrência de violência sexual. Então, imagina se tivéssemos toda a notificação. Passaríamos de 100 mil estupros ano, né? Você sabe que o estupro é um dos crimes mais subnotificados que a gente tem hoje, né? Justamente por isso, porque a vítima, a mulher, ela se sente culpada pelo crime que aconteceu com ela, e isso leva a ela não ir até a delegacia, ela não acusar, não entregar esse agressor. Sim. Né? Então, a gente... calculando e levando em conta a possível subnotificação desse crime hoje no Brasil, a gente pode dizer que a gente tem uma mulher sendo estuprada a cada minuto no Brasil, calculando essas subnotificações que possivelmente estão ocorrendo também. Né? Bom, a gente já apontou alguns caminhos aqui, por exemplo, o que estamos fazendo agora, o debate, a discussão, a informação, né, não só na mídia, mas em outras instâncias, né, da nossa sociedade. Mas agora, especificamente falando da justiça, que tem sido tão questionada em momentos de insegurança pública, né, a revisão das leis, enfim. Leis nacionais protegem os estupradores, na visão de vocês? Não, de maneira alguma. É uma das leis do ordenamento jurídico mais rigorosas. Tem prisão aí de 6 a 12 anos, podendo chegar a 30. E no caso da vítima morrer, né, acontecer um homicídio, a pena é absurda, assim, né, para o autor. Sim. Mas o problema está no atendimento, nas delegacias, isso que essa pesquisa do Fórum Brasileiro aponta, no esclarecimento dos crimes, os indiciamentos são muito baixos, não se encontra, e também é uma ação pública condicionada, ou seja, a vítima pode retirar a ocorrência, a denúncia feita nos órgãos policiais. Sim. Eu acho que muito mais questão do que a gente discutir essa punição que está sendo dada para o estuprador, que acho que a gente tem leis, sim, adequadas para o que está acontecendo, e a gente continua discutindo de que forma a gente vai punir esse homem, né? A gente deveria estar discutindo outras coisas, né? A gente deveria estar discutindo, além dessa educação nas escolas, essa educação mais formal, né? A gente deveria estar discutindo também, porque quando a gente vai falar de estupro ou de violência contra a mulher, a gente foca todas as nossas atenções na vítima. Está correto, eu tenho que criar uma rede, eu tenho que amparar essa mulher que sofre a violência. Sim. Mas o que nós estamos fazendo em relação a esses homens que cometem a violência? Sim. A gente tem algum tipo de programa, a gente tem algum tipo de projeto que vai lidar com este homem? Porque o que adianta eu encarcerar este homem e ele vai sair dali e vai continuar cometendo esse crime? Né? Se eu não trabalhar isso, essa educação, se eu não trabalhar diretamente com esse criminoso, com essa pessoa que comete o estupro... Com a responsabilização, como tem o projeto da SUSEP metendo a colher. Em Novo Hamburgo tem ligado à vara da violência doméstica o projeto Sementes da Paz. Então, temos que olhar essa outra face da moeda, que são os autores. E aí trabalhar no âmbito da responsabilização. E não... Somente, claro, estupro e qualquer violência sexual deve ser punido, rigorosamente punido. Mas também temos que pensar que esse agressor sairá da prisão, né? E teremos outras mulheres aí, talvez vítimas desse homem ou a própria mulher que o colocou naquele espaço. Ou seja, né, eu acho que é principalmente a gente poder olhar para esse agressor não como um monstro, não como um doente, como a gente costuma ver quando se noticia um caso de estupro. A primeira coisa, mas essa pessoa é doente, é um monstro. Não é, é um homem comum, é um homem que convive em sociedade. Tanto é que 70% dos casos de estupro que acontecem por um conhecido da vítima. Não é um desconhecido que vai me abordar na rua e vai praticar o estupro. Sim. É algum conhecido, é colega de trabalho,
é vizinho do prédio, são homens que convivem em sociedade, Professor. são homens normais. Até mesmo né? familiares. A gente Até sabe mesmo disso, familiares. né? Com certeza. Bom, meninas, com crianças isso é bastante comum, né? Bom, a gente sabe que é um primeiro passo que estamos dando aqui. O espaço está aberto para que a gente retome a discussão e a gente sabe que as transformações culturais elas levam um tempo, mas elas precisam ser iniciadas não para uma próxima geração, imediatamente, agora. Quero agradecer a presença de vocês e que a gente possa estabelecer esse debate cada vez de forma mais profunda. Obrigada. Sejam bem-vindos, tá bom? Até logo.